tarde. Eu sou o professor Antônio Valdemaria Rodrigues Moraes. Já trabalhei no centro de ensino médio, né? Alguns dos alunos que estão assistindo esse vídeo foram meus alunos. E fui solicitado para falar sobre o período de redemocratização de 1946 a 1964. Nesse período é interessante a gente observar o seguinte, que na verdade o Brasil era ainda naquela época uma república nova, né, nascente, e que não sabia bem os caminhos a trilhar, né? E tinha saído no período ditatorial, né, de Getúlio Vargas, que tinha iniciado, na verdade, não em 1937 com o Estado Novo, mas muito antes, né, em 1930 com a Revolução, que fez com que ele assumisse o poder. E ele ficou até 1945, quando aconteceu na verdade, a saída dele do governo devido à derrota da Alemanha nazista, né, e à pressão americana em relação ao governo que tinha tendência fascista, né, e não caberia mais ficar no governo do Brasil naquele período. Assume, né, por meio de uma, vamos dizer assim, de um fato democrático, né, o general Eurico Gaspar Dutra, que tinha a incumbência de dar uma nova cara a essa política brasileira, né, que já vinha, na verdade, que tinha passado por três momentos bem interessantes, né, o período da República Velha, de 1889 até 1930, né, o período vamos dizer assim, o período do primeiro momento do governo de Getúlio Vargas, né, de 1930 a 1937, e o Estado Novo de 1937 a 1945, né? Não tinha ainda vamos dizer assim, um caminho a seguir estabelecido, né? Então, na verdade, essa democracia nascente, ela não sabia ainda que veio, né? Então, muitas coisas de uma sociedade democrática ainda deixava a desejar, né? A gente pode ver, por exemplo, em relação à questão da educação, naquele período a educação brasileira era um terror, né? Tinha algumas doutrinas, né? Tinha alguns pensadores na educação, mas nada que dava certo. A falácia sobre o investimento na educação e saúde eram questões que, na verdade, ficavam no papel. Participação mesmo, né? A participação que, de certo modo, ela foi fantasiada com a Constituição de 1934, né, aprovada pelo governo Getúlio Vargas no primeiro momento, deu uma falsa ilusão de participação política, por exemplo, né? Trouxe para a questão do voto a mulher, né, nesse caso, né? Então a mulher ela passou a votar, né? Até poderia participar, né, como eletiva, mas a gente não via isso, como até hoje a gente não vê ainda muito, né? E, de certo modo, o Brasil estava mergulhado em leis, né? Tinha diversas leis, né? Desde o período de Getúlio Vargas, mas essas leis, na verdade, como dizem os pensadores, na verdade, os teóricos americanos do período, que diziam o seguinte, que o Brasil era uma nação afogada em lei, mas leis que não funcionavam muito bem, né? Do período, por exemplo, a gente pode estar contando aí a questão ainda do final do período de Getúlio Vargas, né, a CLT, né, depois do período de redemocratização, a gente pode ver, no caso, né, as leis de amparo à educação, né, e muito mais outra organização sindical, né, e tudo mais. Uma coisa nesse período que é interessante, fica evidente, herdado do período anterior de Getúlio Vargas, é a questão do populismo, né? Esse populismo que vai ser o carro-chefe durante todo esse período de 1946 até 1964, né? Com, na verdade, um presidente que ficou carimbado como presidente populista, né? Que é Juscelino Kubitschek, né? Que foi o penúltimo, né? Até o golpe de 64. Penúltimo assim, porque Jânio Quadros ele assumiu, renunciou, aí o vice dele assume, né, João Goulart, e termina acontecendo o golpe em 64. Ele tira ele, né, e os militares assumem o poder, acabando com esse período de redemocratização, né, que inicia-se em 1946. É um período conturbado, na verdade, embora tenha alguns que digam que foi um período, na verdade, de paz social, eu não vejo muito bem assim, né, que foram diversos anseios não contemplados, né, no período,
é, de intenso populismo, né? Principalmente no finalzinho, né, desse período, principalmente com Juscelino Kubitschek, né? E é um período onde a República ela tenta, de alguma forma, encontrar uma identidade, e essa identidade ela não é vista, ela não é concebida, né? Ela não é encontrada, na verdade, e que ainda hoje eu acho que ainda é uma lacuna, né, na história do Brasil. Uma república que ainda tenta encontrar, né, o seu caminho. É isso. Obrigado.